Deixa eu falar para vocês que Deus é muito bom, Ele tem nos agraciado. Quero trazer algumas palavras. Aliás, quero compartilhar com vocês a palavra de Deus sobre alguns assuntos que Deus tem compartilhado comigo nas minhas meditações. Amém? Aquilo que tem me fortalecido, aquilo que tem me encorajado, eu vou usar a mesma coisa para compartilhar com vocês, porque eu sei que Deus vai fortalecer a vocês, que Deus vai encorajar a vocês, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Hoje, nesta noite, vou falar sobre um tema, um assunto, sobre tem coisas que Deus não pode permitir o inimigo fazer. Posso ouvir amém? Olha para alguém ao seu lado e diga, tem coisas que Deus não pode permitir o inimigo fazer. Posso ouvir amém, igreja? Tem coisas que Deus não pode permitir o inimigo fazer. Essa palavra permitir, em outras palavras, significa deixar acontecer. Em outras palavras, Deus não vai permitir, Ele não vai deixar acontecer certas coisas nas nossas vidas. Em outras palavras, Deus não vai permitir os nossos inimigos fazerem certas coisas nas nossas vidas. Isso é que significa, na verdade, a palavra permitir. Ele não vai deixar acontecer. Se você fazer um estudo cuidadoso, é por isso que é muito bom pensar, refletir sobre o que acontece no dia a dia das nossas vidas. Há poucos dias atrás eu estava a pensar no seguinte: o que seus inimigos pensam de você? Essa é a primeira coisa que você precisa começar a meditar, pensar. O que seus inimigos pensam sobre você? Essa é a primeira coisa que você precisa pensar seriamente. O que seus inimigos pensam sobre você? Essa é a coisa número 1. Coisa número 2. O que seus inimigos falam ou vão falar sobre você? Primeiro, o que eles vão pensar sobre você? Segundo, o que eles vão ter que pensar sobre você? Terceiro, o que os seus inimigos planejam fazer contra a sua vida? Primeiro é pensar. Na verdade, os seus inimigos nunca vão pensar boas coisas sobre você. Os seus inimigos nunca vão desejar o bem sobre você. Os seus inimigos nunca, de maneira nenhuma, vão promover você. Essa palavra inimigo significa alguém contra. Alguém contra, alguém que está contra. O inimigo se manifesta desta forma. Todas as suas atitudes serão demonstradas através do ódio contra a sua vida. Então, tudo aquilo que se chama de inimigo nunca vai ter que pensar. Em outra palavra, os seus inimigos nunca vão ter que pensar sobre o seu bem. Seus inimigos nunca vão ter que pensar sobre boas coisas. Os inimigos não vão pensar boas coisas sobre você. Tudo que os seus inimigos vão ter que pensar é pensar sobre alguma coisa que vai te destruir. É exatamente isto. Às vezes você faz perguntas, ou você pode ter feito perguntas, mas por que a gente tem inimigos na vida? Por quê? Deveríamos viver num mundo onde todas as pessoas deveriam pensar boas coisas para com as outras pessoas. Na verdade, os seus inimigos, aliás, elas são o resultado de tudo aquilo que Deus semeou na sua vida. Em outras palavras, os seus inimigos, elas existem porque eles estão reagindo àquilo que Deus colocou em você.
começando por Satanás. Antes de ser Satanás, Satanás era um anjo de Deus chamado Lúcifer, o carregador da luz, ou ele carregava a luz. Num dia que ele foi formado, foram formados também os seus tambores. Dizem que o Lúcifer guardava a presença de Deus, ficava na presença de Deus, e também ele era tipo maestro. Todo o seu corpo estava carregado de instrumentos, de música. Era o único arcanjo, presta atenção, dos dois que existe ainda, que é Miguel e Gabriel, Lúcifer era o único arcanjo ungido. Essa palavra ungido significa designado, separado para um certo propósito. Então, antes dele ser Satanás, ele era um anjo de Deus e foi ungido. Mas se você ler a Bíblia, quando ele pecou, ele foi lançado para a terra e se tornou Satanás, que significa inimigo de Deus. Satanás. Então, só essa palavra inimigo significa algo contra. Preste atenção, inimigo, alguma coisa que está contra. Satanás é inimigo de Deus, está contra Deus. Então, Deus decidiu criar o homem do pó da terra. Mas se você estudar cuidadosamente a Bíblia, o homem, depois de ser criado, Deus soprou nele, aliás, Deus criou o homem do pó, soprou nele o fôlego da vida. O homem se tornou um ser vivente. Se você ler a Bíblia, Deus disse para Adão, domina. Essa atribuição de domínio vem exatamente, veja uma coisa, queridos irmãos, vem exatamente dentro do propósito de Deus, o desígnio, em outra palavra, separar a pessoa para poder governar. Essa palavra tem a ver com unção. O homem foi ungido, designado por Deus para governar. Nós estamos a ver aqui que Deus fez uma substituição de alguma coisa. Lúcifer era um anjo ungido, perdeu a sua categoria como anjo, perdeu a unção, expulso do céu, foi lançado aqui na terra. Deus decidiu criar o homem do pó e passou a unção para ele. Alguma coisa Deus colocou no homem. Isso provocou uma grande ira satânica. E por isso, Satanás é um inimigo, um ser contra Deus. Eu quero que você entenda isso, contra Deus. Mas por que seus inimigos existem? Aliás, por que os inimigos existem? Por que Satanás levanta-se? Na verdade, é por causa daquilo que Deus colocou dentro de nós. Se você começar a examinar cuidadosamente sobre o nosso dia a dia da vida, observa os que nunca fizeram nada, os que nunca apareceram, os que nunca carregaram nada, os que nunca fizeram nada, não têm inimigos. Há uma diferença entre ter adversário e ter inimigos. Essas pessoas não têm inimigos. Quem tem inimigos é aquele que é carregador de algum propósito. É aquele que está a carregar alguma coisa. É aquele que está a carregar a agenda divina. É aquele que está a carregar uma missão. É aquele que está a marcar uma diferença. É aquele que simplesmente está a viver mostrando para as outras pessoas que eu estou tendo êxitos na vida. Depois de você viver tudo isso, você vai ter inimigos. Por quê? Inimigos é uma reação daquilo que você está a carregar. Pensa nisso. É por isso, muitos crentes fracos, na verdade, pessoas que não são lutadores, pessoas que não são perseverantes, pessoas que não carregam a cruz, essas pessoas não têm inimigos. Sabe por quê? Porque eles agradam a todas as pessoas. Enquanto você estiver a carregar visão,
e saber que tem um inimigo, aliás, tem um caminho por traçar. Se você começar a ter uma visão clara sobre onde você quer chegar, na medida que você começar a ter disciplina na vida, isso vai fazer você escolher amigos, escolher ambientes, isso vai fazer você escolher o que você deve ouvir, isso vai te ajudar a fazer aquilo que você deve fazer. Na medida que você vive essa toda diferença, as pessoas que estiverem atrás de você serão seus inimigos. Eu quero que você entenda isso nesta noite, em nome de Jesus. As pessoas precisam viver e entender o que está acontecendo na vida deles. É por isso que os seus inimigos nunca vão pensar boas coisas sobre você. Eles existem, estão reagindo a alguma coisa. Nunca vão pensar sobre o seu bem. Nunca vão pensar sobre as boas coisas na sua vida. Eles nunca vão te promover. Eles sempre terão tendência de te destruir. Eles sempre terão tendência para te destruir. Na verdade, a outra pergunta: quais são as armas que os seus inimigos usam? A primeira grande arma que o pai deles, o diabo, os ensinou é mentira. A arma mais perigosa que o diabo usa ou a arma que o diabo usa contra os cristãos é a mentira. É a mentira. Por quê? Porque a Bíblia diz: Satanás é mentiroso, ele é o pai da mentira. É por isso os filhos de Deus precisam se revestir com armaduras de Deus para poderem vencer. Uma das armas que a Bíblia nos ensina que nós temos que vestir ou revestir é a verdade. É muito importante andar na verdade, estudar sobre a verdade. A verdade não é simplesmente uma expressão de que você está a falar coisas corretas. A verdade é uma arma poderosa para poder expor toda mentira. Uma pessoa que conhece a verdade, ele já sabe discernir a mentira, ele já sabe expor a mentira. A mentira é a arma mais usada por Satanás contra os cristãos. Deixa eu falar para vocês. Satanás é mentiroso e o pai da mentira. Vocês sabem, queridos irmãos, o diabo inventa coisas. Quando Jesus ressuscitou, o que aqueles soldados disseram? Que roubaram o corpo de Jesus. Agora, se essas armas forem usadas, os crentes precisam estar mais preparados do que nunca. É conhecer a verdade com o propósito de discernir a mentira, conhecer a verdade com o propósito de expor a mentira, conhecer a verdade com o propósito de destruir a mentira em nome de Jesus. Posso ouvir amém? A verdade é uma arma poderosa. Diz a Bíblia, as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inimigo. Satanás e seus inimigos não pensar boas coisas sobre você. Não. É por isso que eles carregam um ódio oculto. Esse ódio vai manifestar até que eles abram a boca para falar alguma coisa. Tem muita gente que quase que vão morrer de ódio que eles têm por você. Não vocês estão a entender, queridos irmãos? Essas pessoas carregam um ódio, um pensamento maligno. Essas pessoas carregam sobre eles o espírito da feitiçaria. Da maneira que eles pensam, eles podem te desejar tudo, mas eles carregam esse ódio oculto dentro deles. Eles podem não falar, mas eles têm esse ódio oculto dentro de si. Simplesmente porque são os teus inimigos. Eles existem, vão existir, sabe por quê? Porque eles estão reagindo a alguma coisa. Eles estão reagindo ao que você está a carregar dentro de si. Talvez antes de você carregar todas essas coisas, você tinha paz com todas as pessoas. Na medida que você começou a ter uma visão, na medida que você começou a ter determinação para você chegar onde você quer chegar,
na medida que você começou a revelar os teus sonhos, na medida que você começou a ter disciplina para determinar com quem você deve caminhar, isto foi como se você estivesse a contratar inimigos. Na verdade, seus inimigos são uma reação daquilo que você está a carregar. E por isso eu quero que vocês entendam, a Bíblia já prevê uma coisa, que seremos odiados por causa de Jesus. Posso ouvir amém, igreja? Seremos odiados por causa de quem? Por causa de Jesus. Eu quero que vocês entendam isso. E por isso ponha na sua cabeça, se um dia você ouvir falar de pessoas que de uma forma tão agressiva expressaram o que estava no coração deles, preste atenção, eles não começaram simplesmente no dia que falaram. O ódio era oculto num certo período de tempo, até que eles falaram alguma coisa. A segunda coisa importante eu quero que você saiba, o que seus inimigos podem falar sobre você? Eu disse uma vez para um grupo de pessoas, num dia que os seus inimigos te elogiar, porque eles já têm você no seu total controle. Num dia que os seus inimigos te elogiar, é porque você já acabou, você já não existe. É por isso que eu quero que vocês saibam que nesta vida, enquanto você escolher viver para Jesus, você terá inimigos. Posso ouvir amém, igreja? No reino de Israel, deixa eu falar para vocês, no reino de Israel, todos os reis, eles entendiam que o propósito de guerra na vida deles, o propósito de guerra na vida do povo Israel era por causa das conquistas de território. Terras de promessa. Parar de lutar significa esquecer o propósito de guerra. Existe uma guerra, uma luta constante na vida dos cristãos. É uma guerra entre a carne e o espírito. É uma guerra entre as trevas e a luz. Nós temos conhecimento que é uma guerra entre Deus e Satanás. Todos nós temos consciência sobre isso. Como eu disse, o povo israelita entendia que o propósito de guerra era sobre conquistas. Enquanto você pensar que nesta vida deves conquistar, sem dúvida nenhuma, você deve estar ciente que as guerras vão ter que começar. As guerras de conquista, as guerras de mudanças, as guerras de transformação. Porque há uma resistência muito grande. E as resistências que manifestam, que se tornam visíveis, não pode de maneira nenhuma fazer com que a igreja pare de lutar. A igreja precisa continuar a lutar contra as trevas. Posso ouvir amém, igreja? A igreja precisa continuar a lutar contra as trevas. O que seus inimigos vão falar sobre ti? Essa aqui é a segunda coisa. Num dia que os seus inimigos te elogiar, porque você já acabou. Você está no controle deles. Você está no controle deles. O que você deve aprender é sobre a estratégia dos seus inimigos. Os seus inimigos não vão descansar até que estiverem destruídos. É isso que eles fazem. Então o que eles vão falar? Falar significa revelar o ódio oculto. Se alguém conseguir falar na frente de você, é porque já falou muita coisa por detrás de você. Os seus inimigos nunca vão falar coisas boas para você. Não. Eles vão inventar coisas, eles vão inventar mentiras, eles vão inventar muita coisa, eles vão te caluniar. Caluniar significa falar mal, inventar mentira sobre você. Agora, não se esqueçam que tudo que é inimigo significa alguma coisa contra. De onde que eles aprendem? Aprendem com o pai deles, o diabo, que é o pai da mentira. Essa é a arma mais usada por Satanás contra os cristãos, que é a mentira. Se ele é o pai da mentira, então mentira são seus filhotes.
Então o que acontece? A mentira é uma arma mais usada. É por isso que a igreja precisa estar mais preparada como nunca. Infelizmente tem pessoas que nunca tiveram a graça de discernir a mentira. Ouviram mentira como verdade. Se você ouvir a mentira como verdade, é porque você nunca teve a verdade. Jesus falou para os judeus e disse: não existe verdade em vocês. Não existe verdade em vocês. Jesus disse assim para os judeus: o vosso pai não é Deus, o Deus de Abraão. O vosso pai é o diabo. Porque em vocês nunca existiu. Aliás, no diabo, o diabo nunca teve a verdade. E também em vocês não existe a verdade. Uma pessoa que não tem a verdade, ouve a mentira como verdade. Toda pessoa que não tem a verdade, ouve a mentira como verdade. É por isso, queridos irmãos, toda mentira, quando ela é concebida, eu quero que vocês entendam, toda mentira, quando ela é concebida, ela destrói. Por que a mentira destrói? A mentira acomoda os demônios. A mentira, ela é uma legalidade para os demônios operarem na vida das pessoas. Pessoas são destruídas por causa de mentira. Pessoas, quando ouvem mentira, sem dúvida nenhuma, eles são destruídos. O que os seus inimigos vão falar sobre você? Essa aqui é a grande pergunta. Eles não vão falar boa coisa. Eles vão caluniar a você. Eles vão inventar coisas sobre você. Eles vão fazer tudo, porque na mente deles, eles acreditam que vão te destruir. A terceira coisa, o que seus inimigos podem fazer sobre você? No livro de Salmos, o salmista, ele traz, em outras palavras, no livro de Salmo, se você ler o livro de Salmo, os salmistas no livro de Salmo trouxeram para nós, como posso explicar isto? Trouxeram para nós algumas verdades, escuta, sobre aquilo que os inimigos podem fazer. Eu quero que vocês saibam, podem fazer. Alguns versículos dizem assim: os seus inimigos, eles armam ciladas. No livro de Salmos 91, a Bíblia fala sobre o laço do passarinheiro. Então, o que seus inimigos podem fazer? Porque inimigo, a palavra inimigo significa alguma coisa contra. Se eles não podem pensar boa coisa sobre você, não vão falar coisas boas sobre você. O que eles vão ter que fazer? Vão armar ciladas. Em outras palavras, eles vão fazer laços. Eles vão desenhando laços, estratégia de como você deve ser prejudicado. É isso que fazem. Eles armam ciladas, eles fazem coisas bem programadas para você cair nessas ratoeiras. É por isso, tenha a verdade, preste atenção, se reveste, comece a se revestir das outras armas, as armas da nossa milícia, que são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Deus vai dar discernimento aos filhos de Deus. Posso ouvir amém? Vocês estão aqui nesta noite? Deus vai dar discernimento aos filhos de Deus. O que é esse discernimento? Discernimento é a habilidade que Deus dá aos seus filhos para poderem ver ou descobrir o que está correto ou o que não está correto. Isso aqui é discernimento. É a capacidade de ver e descobrir. Dentro de discernimento, Deus habilita os cristãos para começarem a descobrir coisas que de uma forma comum ou de uma forma humana as pessoas não podiam ver isto. Deus é Deus de discernimento. Sabe, queridos irmãos, tem muita gente aí fazendo armadilha para os cristãos. Muitas das vezes essas armadilhas são feitas de uma certa forma as pessoas a cometerem erros. Uma das coisas também que eu quero que vocês entendam é o seguinte: cuidado com as provocações. Cuidado. As provocações são intencionais. Muitas das vezes, se você não tiver discernimento,
você vai expor o que você não deveria expor. Por quê? A pergunta é, o que seus inimigos estão à espera? Essa é a grande pergunta. O que seus inimigos estão à espera? Eles estão à espera que você fale uma palavra que eles precisam. Eles estão à espera de uma atitude que não é boa. Eles estão à procura disso. Eles estão à procura de ver algumas coisas negativas da sua parte, para pegarem isto e dizer assim, nós queríamos ver, na verdade, quem era ele, quem era ela. Afinal, a realidade é esta. As provocações, elas induzem as pessoas a expor o que você não deveria ter exposto. Cuidado, queridos irmãos. Satanás sabe o que pensa? Ele pensa assim, eu vou enganá-los para pecarem e quebrar os mandamentos do pai deles, porque eu sei que as palavras do pai deles não mudam e eles vão ser disciplinados por pai deles. Quer dizer, o diabo induz a desobediência porque sabe que Deus vai nos castigar por causa de desobediência. Olha só, ele induz você a desobedecer para ser castigado. Muita gente pensa que essa palavra castigado não faz parte da graça. Quem disse você? A Bíblia diz que Deus disciplina quem Ele ama. Há muita gente que entende a graça de uma forma errada. Isso que pessoas estão a ouvir ali não é graça nenhuma coisa. Não existe graça sem amor, não existe amor sem disciplina. Deus disciplina aqueles que Ele ama. Senão, o nosso irmão Ananias e a nossa irmã Safira não teriam morrido naquele dia por terem enganado a igreja e enganaram o Espírito Santo. Morreram no mesmo dia. Esses eram crentes salvos, queridos irmãos. Eram crentes salvos. Não aconteceu no tempo da lei, aconteceu no tempo da graça. Faziam parte da igreja. Posso ouvir amém na igreja? Então, o que o diabo faz? Induz as pessoas ao erro, porque sabe que Deus deles vai discipliná-los. Ele age assim, por isso temos que ser prudentes, temos que ter discernimento. Aliás, toda pessoa que tem discernimento já é prudente. José conseguiu discernir atitudes da mulher de Potifar e foi muito prudente. Preferiu correr só de biquíni e deixar a sua roupa nas mãos daquela mulher tola e correu para fora. Foi acusado porque aquela mulher sentiu-se humilhada porque José não queria ceder. Presta atenção, é exatamente isso que acontece muitas das vezes. José era um homem que tinha discernimento, era um homem prudente. Todo discernimento gera prudência. O que seus inimigos vão fazer ou pensar fazer contra você? Eles vão armar ciladas, vão colocar ratoeiras, eles vão montar cenários para você expor o que você não deveria expor. Os seus inimigos vão trabalhar desta forma. Inimigo significa alguém contra. É isso aí. Mas por quê? Todos os inimigos reagem àquilo que você carrega. Eles odeiam o que você carrega. Satanás, quando olhou no homem, viu a unção que ele perdeu e se levantou contra. Para pessoas que não fazem nada, pessoas que não têm visão, não têm objetivos, pessoas que não têm determinação, não têm inimigos. Basta você ter uma visão, uma determinação, disciplina para alcançar o que você quer alcançar. Você escolhe com quem você deve andar, você já tem inimigo. Então, as diferenças também, elas trazem uma grande reação. Grande reação. É por isso, queridos irmãos, deixa eu falar para vocês. Todas as pessoas podem se tornar seus inimigos na medida que eles viverem sem entender propósito. Os seus inimigos nunca entenderam propósitos. Nunca. Nunca. Os seus inimigos não querem aceitar que você é diferente. Os seus inimigos não querem aceitar, não querem se conformar, não querem permitir que você está carregando alguma coisa. E na medida que eles vão planejando para agir contra, eles vivem perdendo propósitos na vida. Morrem sem nenhum dia entender sobre a razão por que eles nasceram. Mas eu quero que você saiba, com você Deus vai fazer algo diferente em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Diga comigo, tem coisas
que Deus não pode permitir o inimigo fazer. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Job. No livro de Job, capítulo 2, no versículo, vamos ler a partir 1. Estão sendo abençoados nesta noite? Posso vir amém na igreja? Preste atenção, no dia a dia da nossa vida, nós temos que pensar sobre a vida. Como é que você pode viver em vitória? Como é que você pode vencer as tuas batalhas descansando no Senhor? Posso vir amém na igreja? Como é que você pode lutar pela fé? Lutar na confiança em Deus, de que Deus já está a agir a teu respeito. Deus já está a agir em nome de Jesus. É por isso, preste atenção. Estamos a viver nos dias maus. Olhem todos para mim que é importante entender isso. Estamos a viver nos dias maus. Satanás, o roubador do tempo. Pessoas estão a deixar de olhar para Deus como fonte do seu sustento. Já não tem o tempo devocional, já não oram, não buscam a Deus. Essas pessoas têm uma visão desfocada sobre as coisas de Deus. São pessoas vazias. O mais engraçado, alguns pregam, não tem nada, estão vazios da presença de Deus, mas ainda pregam. Estão vazios da presença de Deus, ainda cantam. Estão vazios da presença de Deus, ainda servem a Deus. Coitados dessas pessoas ali. Pessoas tão vazios de seco como ossos no vale de ossos secos. Que Deus tenha misericórdia de nós. É por isso que começamos essas orações com oração de... Aliás, começamos esse culto com oração de consagração. A palavra consagrar significa entregar a sua vida. Você não entrega até que você tira a sua vida de um lugar. Enquanto você não tirar a sua vida de um lugar, você não estará dando nada a outra pessoa. Você sempre tira a sua vida de um lugar. A coisa mais difícil é tirar a sua vida de onde você simplesmente permitiu que ela fosse presa. Presa na internet, na pressa, nas preocupações da vida, todas essas coisas. É por isso que pessoas que já estão a viver este cenário, olha só os sintomas que eles têm. Falta de apetite para com as coisas de Deus. Já não tem vontade. Vem à igreja só porque você já é conhecido. Quando falta, as pessoas te perguntam, por que você não veio no culto? Já não tem apetite para com as coisas de Deus. Já não tem apetite. Não tem apetite de aprender. Eles não acreditam que Deus vai falar com eles. Estão vazios. Que Deus nos dê graça. Os dias são maus. Que Deus nos dê graça. Volta para o Deus que te sustenta. A única forma de viver uma vida restaurada é de se lembrar de onde você caiu. O que falhou na sua vida? O que deixou de acontecer na sua vida para você viver assim tão seco como você está a viver? Jó capítulo 2, no versículo 1. Então outro dia os anjos, os servidores celestiais, voltaram-se a apresentar perante o Senhor. E Satanás, o acusador, também estava entre eles para da mesma maneira ser ouvido por Yahweh. Então Yahweh questionou a Satanás, de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta, de rodear pela terra e vir pelos caminhos do mundo. Olha só no versículo 3, indagou-lhes Yahweh, observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele. Ser humano íntegro, justo, que ama, teme a Deus, se desvia do mal. Jó se mantém íntegro, apesar de haver tentado me instigar contra ele, a fim de castigá-lo sem motivo. Olha no versículo 4. Diante do que declarou Satanás, é porque não tocaste na vida dele, pele por pele, tudo quanto um ser humano tem, ele dará para salvar a sua vida. Ora, estenda a tua mão agora mesmo, e toca-lhe os ossos e na carne, e ele prontamente te amaldiçoará e blasfemará na tua face. Então Yahweh declarou a Satanás, eis que meu servo está entregue
em tuas mãos, contudo, não toca a sua vida. Querida igreja, deixa eu falar para vocês, Deus é Deus de vitória. Deus vai se mover como nunca antes para empoderar os cristãos com discernimento e a verdade nesses últimos dias. Estou a falar de uma igreja que vai perseverar até Jesus voltar. Posso ouvir amém? Estou a falar dos remanescentes, daqueles que serão chamados como sobreviventes nesta geração. Esses ali vão aguentar até o fim. Posso ouvir amém, igreja? Agora preste atenção no que vou dizer. Tem coisas que Deus não pode permitir o inimigo fazer. Vocês podem acreditar nisso. Satanás tem ideias, os seus inimigos têm ideias. Mas tem coisas que Deus não vai permitir com que esses demônios façam alguma coisa contra você. Deus desafiou Satanás. Viste tu o meu servo Jó? É como se ele estivesse a falar também, incluindo você. Ou nós, a igreja. Ou Satanás, você já viu a minha igreja? Um povo que eu comprei pelo meu sangue. Um povo revestido de poder. Um povo revestido com armaduras que eu lhes dei. Já viste tu a minha igreja? Que me serve na terra. Uma igreja que vive na integridade. Uma igreja que teme o meu nome. Uma igreja que está na vanguarda. Uma igreja que está na ofensiva. Já viste tu, Satanás? Aí Satanás respondeu a Deus dizendo o seguinte: esses não temem a Deus em vão. Esses não temem a Deus em vão. Em outras palavras, esses ali entendem muito sobre condicionalismo. Em outra palavra, eles temem a ti porque você lhes abençoou. A fé por condições. Se eles hoje estão assim, são fortes, estão firmes, se eles te servem, se eles são íntegros, se eles temem a ti, Senhor, é porque você lhes deu tudo o que eles querem. Eles têm dinheiro, eles têm carros, eles têm casa, eles têm saúde, eles têm tudo. É por isso que eles são condicionalistas. Eles gostam de se firmar quando aquilo que eles exigiram é lhes dado. Satanás expôs esse tipo de mentira diante de Deus e disse assim: se eles estão bem hoje é porque você lhes deu tudo, é porque você cuidou deles, é porque você fez tudo por eles, você abençoou eles, por isso que eles estão bem. Satanás falou isso perante Deus. E Deus olhou para Satanás e disse assim: tá bom, tá bom, tá bom. Satanás, eu vou permitir que você ataque a eles. Eu vou permitir. Deus disse isso. Está aí. Estão nas tuas mãos. Ataca. Sabe uma coisa? Mas Deus disse assim: você não vai tocar a vida deles. Ataca-os, mas não toca a vida deles. É incrível, né, queridos irmãos? Satanás, quando ouviu isso, disse: oh, já tenho abertura, desce que me vou atacar a eles. A pergunta é: o que o diabo fez? Mexeu com as coisas de Jó, mas não mexeu com a vida dele. Sabe o que eu compreendi ao longo desses dias que eu tenho meditado na palavra de Deus? A sua vida está no propósito divino. A sua vida foi destinada por Deus. Deus marcou a primeira hora e a última hora da sua vida. Se isso vai durar 70, 80 anos, ou 90 anos, ou 100 anos, a sua vida está no relógio de Deus. Deixa eu falar para vocês. Por causa de propósito, a vida não é só determinada por Deus para um tempo. É que Deus estabeleceu dentro do propósito os seus planos, que são as suas ideias, sobre aquilo que fez com que você nascesse nesse mundo. Você nasceu para um certo propósito.
E por isso eu quero encorajar a vocês como igreja. Não tenha medo de nada. Porque os propósitos de Deus são mais poderosos do que as doenças, mais poderoso do que os seus inimigos, mais poderoso do que o diabo, mais poderoso do que a morte, em nome de Jesus. Sabe por quê? É isso que Deus disse para Satanás: você não vai mexer com a vida deles. Sabe o que Deus está a falar para Satanás? Estes estão dentro do meu crono. Essa palavra crono significa tempo de Deus. Estão dentro do meu tempo. Estão dentro do meu relógio. E dentro desse propósito eu coloquei ideias sobre eles. Eles nasceram para um propósito. É por isso, não tenha medo de doenças. Se diagnosticaram você uma doença, não tenha medo de doença. O nosso grande erro é que nós pensamos errado sobre nós mesmos. Nós requisitamos o que não deveríamos ter requisitado. Quem disse a você, quando você começa a adoecer, precisa pensar que vai morrer? Quem disse a você que quando você começar a adoecer, porque você vai morrer? Mas nós pensamos errado. Nós passamos por cima de ideias divinas. Na verdade, nós começamos a pensar errado sobre nós. Nós requisitamos a morte. Nós é que requisitamos a morte. Porque o seu pensamento, ela constrói dentro de você o que você... o seu pensamento construiu dentro de ti mesmo o que tu estás a viver hoje. Há um crono de Deus, o crono de Deus, o tempo de Deus. Não tenha medo da doença, das doenças. Se você tomou conhecimento que tem inimigos, não tenha medo dos teus inimigos. Irmãos, deixa eu falar para vocês. Algumas pessoas que tentarem alguma coisa contra você serão os primeiros a irem e deixar você. Se os feiticeiros tentar qualquer coisa contra você, serão os primeiros a irem deixar você. No livro de Salmos, ou vários livros dos Salmos, diz assim: os seus inimigos vão cair no buraco que eles mesmos cavaram. Posso vir amém? Toda astúcia, tática, ou programa, ou agenda que eles fizeram contra ti, eles serão vítimas das suas próprias astúcias. Serão vítimas dos seus próprios planos. Eles vão cair na cova que eles mesmos cavaram. Mas sabe por causa de quê? Por causa de propósito. É por isso, todo cristão deve viver sem medo. Não tenha medo. Não tenha medo. E Deus disse para Satanás: você não vai tocar a vida dele. O que o diabo tocou? O diabo tocou coisas. O diabo andou a tocar coisas, queridos irmãos. Andou a tocar coisas. Deixa eu falar para vocês. Ponha na sua mente, olha para alguém que está ao seu lado, diga: coisas virão e coisas vão. Mas a ideia dentro de você vai permanecer em você. Diga: todas as vezes que você viver com as tuas ideias, você vai ter sempre a graça de construir. Aleluia. A ideia. O que os seus inimigos mais temem são as suas ideias. São suas ideias. Eu quero que você saiba disso. É por isso, com ideias que você tem, você sempre será uma pessoa de êxito. As pessoas podem expulsar você de um lugar. Você vai sair daquele lugar para outro lugar com suas ideias. E você vai construir grandes coisas para onde é que você vai. Porque isso está dentro de você. É o potencial que Deus deu a você. Posso ouvir amém? É por isso, Deus é Deus de propósito. Eu quero encorajar a vocês que Deus está dando discernimento, Ele está dando sabedoria, discernimento e a verdade para a sua igreja. Hoje, tem muita coisa que a gente precisa discernir. Nós temos que discernir. Temos que conhecer a verdade. Temos que ter sabedoria. Nós temos que ter discernimento. Temos que discernir. Até precisamos de pedir a graça de Deus
para discernir pessoas. Para discernir pessoas. Temos que ter muito cuidado, queridos irmãos. Nesta vida, você precisa discernir as pessoas. Você precisa ter graça de discernir, inclusive, as pessoas. Tem que ter graça. Não são todas as vezes que você vai ter que fazer coisas para pessoas simplesmente, de qualquer maneira. Você vai ter que discernir. Porque nada pode ser despendido, ou você não pode despender o que não vai germinar. Discerne a mentira, começa a discernir a falsidade. Para que a sua sementeira seja feita de uma forma a trazer grandes colheitas na vida. Posso ouvir amém, igreja? Jovens que ainda não casaram, procuram discernir que tipo de pessoas estão a aparecer, a se candidatar para ser vossas esposas. Discernam, meninas, que tipo de jovens estão se candidatando para ser vossos maridos. Discernam as pessoas. Descubra se essas pessoas são de Deus ou não. Porque se você não ter a graça de discernir, o inimigo levará você para a destruição. É por isso que tem muita gente hoje vivendo, estão gerindo problemas que nunca acabam, porque nunca discerniram. Deus está a dar à igreja, Ele está a potencializar a igreja com verdades e capacidades para discernir. Por quê? Porque ao viver no discernimento, você caminhará muito bem. Você vai conquistar o que você foi proposto por Deus a conquistar. Você será feliz nesta terra. E por isso diz a Bíblia no livro de Isaías: se vocês me ouvirem, se vocês me obedecerem, comerão o bem desta terra. Posso ouvir amém, igreja? A Bíblia diz: se vocês me ouvirem e me obedecerem, comerão o bem desta terra. Irmãos, conheçam a verdade para que estejam prontos para discernir a mentira. Tem muita gente que ouve mentira como verdade e eles acabam perdendo as bênçãos de Deus na vida. Tem muita gente que já se perderam porque ouviram mentiras. Posso ouvir amém na igreja? Eles se perderam porque ouviram mentira. Que Deus nos dê graça. O que seus inimigos vão pensar sobre você? O que seus inimigos vão falar sobre você? O que eles vão ter que fazer? Prepare-se, igreja. Conheça a verdade para discernir a mentira. Conheça a verdade para expor a mentira. Conheça a verdade para destruir a mentira. E Deus não vai permitir que o inimigo toque a sua vida. A sua vida está dentro de propósito divino. Se o diabo tivesse poder de matar você, você já teria morrido há 10 anos atrás. Sabe por que você está vivo hoje? É porque você está dentro do crono de Deus. Horário de Deus. Posso ouvir amém? Você está dentro do horário de Deus. Oh glória. Amém. Teus inimigos já te desejaram muita coisa. Eles já pediram a Satanás para fazer muita coisa contra você. Eles já jejuaram até pedindo a Satanás para te prejudicar. Mas Deus disse assim: não toque a vida dela. Não toque a vida dele. Não toque a família dele. Aleluia. Posso ouvir amém na igreja? Você está aqui. Deus vai se levantar para pelejar ao teu favor. Para que essa mensagem? É para pôr na sua mente que você tem inimigos por causa daquilo que você está a carregar. Segundo, ponha na sua mente que Satanás não tem permissão para tocar a sua vida. Em nome de Jesus. Posso ouvir amém? E a terceira coisa importante: ora como nunca antes, porque os dias são maus. Você é carregador de uma agenda divina e por isso ora. Tem muitos crentes dorminhocos. Pessoas que não oram, mas reclamam demais. E depois dizem que estão cheios de problema. Como você não pode estar cheio de problema se você não ora?
Procure orar, procure buscar ao Senhor em nome de Jesus. Ponham-se de pé nesta noite em nome de Jesus. Queremos ir diante do Senhor. Aleluia. Diga comigo, inimigo significa alguma coisa contra. Abra sua boca e diga isso. Diga, inimigo significa alguma coisa contra. Ou alguma coisa que está contra alguma coisa. Posso ouvir amém? Mas o Senhor te dará vitória. Eu disse, não tema o quê? Não pode temer o quê? O que vocês não devem temer? Hã? O que vocês não devem temer? É isso que eu disse? Afinal não estão aqui. O que vocês não devem ter medo? Doenças. Mas o quê? A morte. Mas o quê? Seus inimigos. Mas o quê? O diabo. Porque os propósitos são mais poderosos do que essas coisas. Outra coisa é não desenvolver hábito para ouvir. Vem para a igreja para vir dormir. Se está sentado na igreja e começa a fazer viagens. Só quando o pastor diz que o culto já acabou e quando você volta. Você só volta para entrar no teu corpo para voltar para casa. Mas de repente, você notou que já tinha saído e estava fora desse culto por mais de 30 minutos. Que coisa, né, irmãos? Essa tua habilidade é estranha. Olha para alguém do seu lado e diga: essa tua habilidade é estranha. Diga, esse é um potencial destrutivo. Aceita fazer viagens para você perder. Tem pessoas com olhos abertos, você diz assim: diga amém. Quem está a dormir, diga amém. Ele diz amém. Estava com olhos abertos, você pergunta: como você está a olhar para alguém, mas não está aí? Posso ouvir um amém? Quem está a dormir, diga amém. Graças a Deus que todos voltaram. Mas já no fim do culto, que Deus vos dê graça em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Você precisa se tornar um guerreiro. Vamos diante do Senhor, levante as suas mãos e diga: Senhor Jesus, dá-me a graça nesta noite de compreender coisas. Quero conhecer a verdade para discernir mentiras. Para discernir as mentiras. Diga: me ajuda em nome de Jesus. Dá-me habilidades para discernir coisas. Me ajuda, Senhor, a viver essa realidade. Eu sei que eu tenho inimigos. Me ajuda a vencer em nome de Jesus. Me ajuda a andar nos seus propósitos, no seu crono, Senhor. No seu crono em nome de Jesus. No seu crono em nome de Jesus. Diga: tira o medo da minha vida. Diga: a partir de hoje, eu sei que o Senhor é o meu sustento. Ele é a fonte da minha vida. Diga: a partir de hoje eu sei que estou a viver no crono de Deus. No cronos de Deus. Diga: estou a viver no crono de Deus. Em nome de Jesus. Diga: minha vida está diante de Cristo. Não diante de Deus. Em Cristo Jesus. É lá onde eu estou. Diga: Deus me conhece. É por isso que hoje eu decidi viver de acordo com seus propósitos. Diga: todo medo seja removido agora. Jesus, sustenta-me com a destra da tua justiça. Diga: levanta-te, ó Deus, luta ao meu favor. Em nome de Jesus. Diga: remove tudo aquilo que não plantaste na minha vida. Remove os impedimentos. Luta ao meu favor. Em nome de Jesus. Diga: passa à frente na minha vida e faça as minhas batalhas. Luta, Senhor, porque Tu és minha vitória. Em nome de Jesus. Diga: todas as palavras
que foram faladas contra mim sejam anuladas em nome de Jesus. Todas as armadilhas sejam destruídas, todo plano e ideias sejam destruídos em nome de Jesus. Todo plano maligno caia por terra, caia por terra. Diga: Senhor, se os meus inimigos formarem uma associação, se eles se unirem por minha causa, segundo as tuas palavras, divide-os, espalha-os em nome de Jesus. Que entre em contenda, que seja uma confusão em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todas as ratoeiras sejam destruídas. Pai, levanta-te, guerreia, Senhor, ao meu favor. Diga: levanta-te, ó Deus, para que os meus inimigos saibam que tu estás comigo, em nome de Jesus. Levanta-te, ó Pai, arranca os obstáculos que o inimigo colocou, destrói as trancas que o inimigo colocou, destrói os portões que o inimigo colocou. Tudo aquilo que é contra a tua agenda sobre a minha vida, caia por terra agora. Vamos, ora, ora, levanta a sua voz, ora. Ora em nome de Jesus, levanta a sua voz. Abra a sua boca e ora. Em nome de Jesus, ora, ora, ora. Coloca as suas orações diante de Deus. Há um cálice de oração diante do Pai, onde todas as orações dos santos são colocadas. Todas as nossas preocupações são colocadas nesse cálice. E Deus observa neste cálice cada oração. E que Deus ouça o nosso clamor, em nome de Jesus Cristo. Nesta vida, neste mundo de adversidade, neste mundo jaz no maligno, a igreja de Jesus será vencedora, como sempre foi. A Bíblia diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o portal do inferno não vai prevalecer. Jesus disse para Paulo, Saulo, quando estava perseguindo a igreja: duro é lutar contra os aguilhões, duro é lutar contra os aguilhões. Yahweh, nosso Deus, aquele que comprou a igreja com seu sangue, povo, língua e tribo e nações, tu não vais permitir, nada vais permitir. Em nome de Jesus, caia por terra, no poder do nome de Jesus, todos os demônios caiam por terra. Tudo que se levanta contra Deus, tudo que se levanta contra a obra de Deus, todas as fraquezas, em nome de Jesus, sejam canceladas. Toda língua que se levanta, caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo ódio seja destruído. Jesus, levanta-te e batalha a favor da tua igreja, batalha a favor do teu povo, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, em nome de Jesus, declaramos o território conquistado, que são mentes das pessoas, a vida das pessoas para Jesus, em nome de Jesus. Toda fraqueza projetada por inimigos, seja quebrado agora, em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora, levanta, ó Deus, guerreia ao nosso favor, guerreia, Senhor, ao nosso favor, contra enfermidades, contra as barreiras que o inimigo tem colocado, contra todos os cadeados, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, abra os céus, que os anjos do Senhor, em nome de Jesus, ordena os seus anjos para agir a nosso respeito. Em nome de Jesus, venha, Senhor. A tua palavra diz: o meu Pai trabalha até hoje. Nós oramos em nome de Jesus por um avivamento. Nós oramos por um avivamento.
Nós oramos por um avivamento. Nós oramos por um avivamento. Aleluia. Nós oramos por um avivamento. Espírito Santo, nós oramos por um avivamento. Oramos por um avivamento. Oramos pela igreja. Oramos pelos pastores. Oramos pelos líderes e obreiros. Nós oramos em nome de Jesus, que o Senhor levante uma geração de guerreiros em nome de Jesus. Pai, pessoas revestidas do Teu poder, que vão ser missionários, pastores, em nome de Jesus, obreiros, para levar a Tua palavra, em nome de Jesus, evangelistas, para levar a Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, venha levantar, venha avivar a Tua igreja. O Senhor é a fonte do nosso sustento. O Senhor é a fonte do nosso sustento. O Senhor é a fonte do nosso sustento. Pai, levanta jovens, levanta homens e mulheres, para que sejam homens de oração, guerreiros, vencedores. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora, em nome de Jesus. Nós temos consciência que existem inimigos, mas preste atenção, você vai orar. Esse é o nosso segundo ponto de oração. Diga: segundo a Tua palavra, Senhor, Tu não vais permitir que o inimigo toque a minha vida, porque estou no crono de Deus. Estou no crono de Deus, em nome de Jesus. Diga nesta noite, diga: Senhor, eu levanto a minha voz. Diga: eu vou colocar os meus pedidos no cálice da oração, na presença de Deus. Diga: o que eu vou falar com meu Pai hoje ficará na sua presença. Diga: Deus vai observar as minhas orações, em nome de Jesus. Ora, diga: Senhor, não permita que o mal venha sobre a minha vida. Diga: Senhor, não permita que o inimigo toque a minha vida. Olha, diz a Bíblia: todos que se levantar contra ti serão reduzidos a nada. Aleluia. Todos que se levantar contra ti serão reduzidos a nada. Não serão nada, porque mexeram com você. Igreja, o mundo não conhece o Deus que nós conhecemos. Se eles conhecessem o nosso Deus, não nos provocariam. Eu quero que você entenda, infelizmente os seus inimigos ficam obcecados ao ponto de não conhecer o Deus que você adora. Mas vamos orar. Diga: Senhor, não permita aos meus inimigos que toque a minha vida. Coloque essas orações no cálice de oração diante do Pai. Vamos orar, igreja, ora. Ora com o coração, com toda a consciência nesta noite. Pai, no nome de Jesus nós oramos. Pai, nós colocamos as nossas orações diante da Tua presença, no cálice da oração. Não permita que os nossos inimigos toquem a nossa vida. E o que se levantarem contra nós, como a Tua palavra diz, nada serão. Pai, colocamos este pedido no trono do tribunal do juiz, no trono do juiz, no trono do juiz, o juiz dos juízes, Yahweh, o Senhor, ali onde Elias teve acesso e disse: não vai chover por 3 anos e 6 meses. Os seus ouviram e declararam: em nome de Jesus, nós queremos também, diante do trono do juiz, Yahweh, o Senhor, nós colocamos essas orações diante de Ti, com determinação, Pai, em nome de Jesus Cristo. Não permitirás, em nome de Jesus, com que os inimigos toquem as nossas vidas. Os que contender conosco não serão nada. Em nome de Jesus Cristo, que a mão do Senhor seja revelada. Em nome de Jesus Cristo, oramos contra todo tipo de mal, no poder do nome de Jesus nesta noite. Jesus Todo-Poderoso, Yahweh, o Senhor,
age ao nosso favor, em nome de Jesus. Eu sei que essas orações estão na tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus, que todo mal caia por terra, que todo mal seja destruído, no poder do nome de Jesus. Nosso Deus, nós oramos e dissemos em nome de Jesus, e que todos digam amém. Diga amém em nome de Jesus. Diga amém. Que Deus te dê vitória. Todo mal contra a sua vida não vai prosperar. Que Deus lhe dê graça de você andar de vitória em vitória. Em nome de Jesus, aleluia. Que Deus te dê a graça. Que Deus te sustente em nome de Jesus. Deixa eu falar para vocês. Os seus inimigos serão visitados. Deus vai visitar os seus inimigos. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Pai, abençoa o teu povo. Pai, abençoa a tua igreja. Oramos que as tuas bênçãos multipliquem sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai querido, por tudo que o Senhor fez nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos com sons de graça. Amém. Amém. Muito obrigado. Estamos a terminar esse culto. Deus abençoe vocês. Deus abençoe todos que puderam assistir online. Em nome de Jesus. Compartilhe com alguém que você tanto ama. Compartilhe essa palavra. Em nome de Jesus, eu sei que Deus tem encorajado a vocês nesta noite. Posso ouvir amém? Leva a sério o que você está a ouvir nesta noite. Que Deus te dê a verdade. Eu sei, eu disse para vocês, Deus está a empoderar a sua igreja com verdades, sabedoria e discernimento. Essa nossa geração será uma geração sábia, uma geração com discernimento, uma geração cheia de verdade. Em nome de Jesus.